área. Eu comecei a ler na escola pública, onde eu estudei a vida toda. Na minha casa não havia livros, eu conheci livros na escola. E muito depois de ser alfabetizada, eu peguei gosto já de escrever. E nunca pensei em ser escritora, não havia esse modelo próximo, sei lá, devia ter um escritor no raio de 200 quilômetros de mim ali. Mas escrever sempre foi... Hoje, com 48 anos, eu penso naquela menina lá atrás, de 11 anos, 12, de que eu havia descoberto tão cedo um lugar que era só meu, assim, um espaço habitado, construído pela minha subjetividade. Eu gostava muito da minha companhia. Minha mãe não entendia aquilo, né? Porque uma criança ensimesmada costuma causar preocupação. E eu mesma não entendia tanto, porque eu gostava tanto de sentir coisas e usar as coisas. Por exemplo, minha mãe, uma briga com meu pai, usei aquilo para escrever. Então, se eu não fosse escritora, se eu fosse manicure, se eu fosse uma enfermeira, se eu fosse uma advogada, eu manteria a escrita. E eu sou casada há 31 anos, eu fui morar com um namorado adolescente, nunca mais voltei para casa. E esse namorado, que é meu marido hoje, o pai do meu filho, ele sempre foi meu primeiro leitor. E sempre acompanhava e tal, ele é fotógrafo. E quando eu conheci o Andréia, e vi o trabalho dele, um trabalho tão poético, eu brinco com ele assim, olha, eu me apaixonei pelo seu portfólio. Porque eu enlouqueci com aquilo, de uma pessoa que também tinha esse espaço. Eu fui entender depois isso, que é a criação artística, a experiência artística, ela é muito profunda. E ele, enfim, comecei a trabalhar, fui tocar a vida, sempre escrevendo. Um dia eu teve uma época que eu estava lendo muitas coisas esotéricas. Eu tinha uns 20 anos, mais ou menos. Coisas esotéricas. E eu gostei muito de uma autora francesa, que era uma ocultista francesa, que ela escreveu um livro chamado O Simbolismo do Corpo Humano. Ela misturou trechos do Velho Testamento com acupuntura e cabala. Uma verdadeira salada de frutas, mas muito interessante. Mas o que me impressionou muito ali era a forma como ela escrevia. Ela estava querendo explicar por que a gente tem necessidade de conhecer o divino, e se era possível conhecer o divino. E ela fazia uma descrição de sujeito, aquele que quer conhecer como objeto, que é o divino, que uma hora essas coisas se transformavam numa coisa só, eu ficava inebriada com aquilo. E eu resolvi então escrever contos eróticos estranhíssimos. Eu dei uma entrevista para o Marcelo Taz, eu acho que é mais ou menos há 2 anos, que saiu no programa dele Me Provoca, e ele disse assim: você escrevia contos erotizitos. Porque não tinha nada ali para citar coisa nenhuma, entendendo? Assim, era uma coisa, essa coisa de sujeito-objeto, de alguém